volta ao segundo bloco do Super News Entrevista de hoje, falando sobre câncer de pele. Aqui conosco a dermatologista doutora Amanda Vilela. Doutora Amanda, vamos continuar, né, nosso assunto do primeiro bloco, dando dicas para o pessoal sobre câncer de pele, os cuidados que se deve ter. Eu imagino, dentro dos cuidados que se deve ter, que tenha um tipo de protetor solar específico. Existe um tipo de protetor solar específico para cada tipo de pele? Existe sim. Então, assim, na realidade, existe uma tecnologia muito avançada dos laboratórios, né, para melhorar a cosmética dos protetores solares, porque existem basicamente dois tipos de protetores solares, o físico e o químico. Então, assim, o físico, a cosmética dele não era muito legal, a base de óxido de zinco, de óxido de titânio, então, assim, normalmente deixa a pele muito oleosa. Esses protetores solares, eles refletem a luz do sol. E existem os químicos, que são protetores solares que absorvem essa radiação e diminuem o contato dessa radiação com a superfície cutânea, né? Então, assim, um protetor solar adequado, hoje em dia, ele tem os dois fatores, o físico e o químico, eles protegem muito mais. Por exemplo, as mulheres que gostam de usar uma base, a base ajuda muito, né, funciona como um fator físico, então ajuda demais a refletir a luz do sol, então, né, a pele absorve muito menos radiação. E existe um para cada tipo de pele, por exemplo. Existem pacientes que vão no consultório e falam, não, doutor, eu não consigo usar protetor solar porque é muito oleoso. E aí, né, no exame clínico do paciente, eu vejo que o paciente realmente tem acne, né, a pele extremamente oleosa, então o que é adequado? Tá usando um sabonete para lavar a pele, porque às vezes o paciente não usa um sabonete adequado, né, para estar removendo esse óleo, e protetores solares em gel, por exemplo, né, pode ser, oil, existe hoje uma gama muito alta de protetor solar, oil control, que controlam a sedosidade da pele, então são para a pele mais oleosa. Existem agora os protetores solares, por exemplo, em creme, podem ser usados e são bem tolerados para os pacientes de pele seca, né? E existe o loção, por exemplo, que pode ser usado em pacientes que não tem muito esse problema, né? Para usar no braço, no colo, que são áreas que normalmente não são tão oleosas. Então, e são mais frágeis, eu imagino, né? Isso, exatamente. Aí, né, por exemplo, um atleta que transpira muito não deve usar um protetor solar em gel, por exemplo, porque ele vai fazer atividade física e esse gel vai escorrer. Então, assim, para cada tipo de pele existe um protetor. Mas hoje em dia, eles estão ótimos, a cosmética, não tem como não usar, né? Então, assim, a questão da prevenção começa no protetor solar. E é muito importante saber aplicar esse protetor, saber a quantidade que está usando, né? Então, assim, no rosto, por exemplo, você teria que usar para o rosto e pescoço o equivalente a uma colher de chá, por exemplo, né? Para braço também, uma colher de chá, para o outro braço. Então, assim, nós não tem como passar pouquinho, senão você não vai estar prevenindo, né? Então, tem que passar uma quantidade adequada para realmente você não estar tendo essa possibilidade dessa radiação estar cometendo a sua pele, está diminuindo muito a radiação. Tem também a questão, só medir direitinho a quantidade para não precisar sair também todo branco, né? Igual exatamente. Algumas pessoas. Isso. Existem sim protetores solares específicos. Né, se você passar demais e dependendo do componente desse protetor, você pode ficar com a pele branca. Mas aí, igual eu tô te falando, essas tecnologias novas quase não estão deixando o paciente com a pele clara demais, branca demais. Então aí o dermatologista vai saber indicar direitinho o protetor correto, o produto correto para estar usando. Isso. Pois é, doutor, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão dos cânceres que mais acometem a população. E a população de Valadares? Como a gente estava falando, o clima aqui é muito quente, né? É muito quente. É conhecido no mundo inteiro. Quem não conhece o Governador Valadares e o Pico da Bituruna, que é esse encanto. Eu imagino que no seu consultório você tenha lá vários casos decorrentes disso, porque o pessoal realmente não tem esse hábito de estar usando o protetor, né? De estar se observando nas questões das pintas, né? Eu gostaria que a doutora desse dicas mesmo para estar levando uma vida mais tranquila e evitando esses possíveis transtornos, né? Exatamente. Assim, a Valadares entra na estatística do Brasil, né? Vamos colocar assim. Então, é um lugar muito quente,
mas a estatística do câncer de pele, né, é a mesma do Brasil inteiro. Então, como a gente, no bloco anterior, eu tinha comentado, o câncer de pele mais prevalente é o câncer de pele não melanoma, que é o carcinoma basocelular. Então, quais são os sinais desse câncer de pele que a gente pode estar olhando? Normalmente, esse câncer de pele acomete mais a face. Então, o terço distal da face, essa área aqui para cima. Então, normalmente é uma pápulazinha, que é como se fosse uma espinha vermelhinha, que tem a borda um pouquinho translúcida, tem uma presença de telangiectasia, que são vasinhos, às vezes dá uma casquinha, essa casquinha, quando o paciente retira, sangra. Isso tem questão de idade ou qualquer idade pode estar desenvolvendo? Na realidade, esse câncer de pele normalmente é acima de 40 anos. Mas, né, a medicina não é uma ciência exata. Existem pacientes que às vezes têm a pele muito clara, então já teve muita radiação acumulada na pele que pode desenvolver um câncer de pele com 20 anos, por exemplo. Não é frequente né, em criança, né? Existem uns distúrbios que a criança pode ter câncer de pele, mas aí já é outro problema. Porque, como eu falei, a questão toda é a ação cumulativa do sol. Então, pacientes, né, de meia idade já acumularam muita radiação, então é nessa idade que é mais frequente o câncer de pele. Perfeito. E os cuidados são basicamente esses que a doutora estava falando, né? A questão do uso do protetor solar, né? Usar um fator de proteção solar adequado, pelo menos um 30, para poder, né? E estar reaplicando. É muito importante a gente falar da questão de reaplicar, porque não adianta passar uma vez por dia, né? Então, tem que reaplicar ao longo do dia. Eu sempre falo, tentar aplicar de manhã, acordar na hora do almoço, ir lá pelas 3, 4 horas da tarde, porque se você tiver, né, é lógico, se você estiver fazendo atividade física, ou então, assim, extremamente exposto, ou na praia, você tem que reaplicar de 2 em 2 horas, muito mais frequente. Mas no dia a dia, do nosso trabalho, né, então, se você conseguir reaplicar essas 3 vezes ao dia, você vai estar bem protegido. E, além do protetor solar, a quantidade adequada que eu comentei, né? Tá usando uma quantidade suficiente para estar espalhando no rosto todo, né? Não deixar nenhuma área descoberta. A questão das vestimentas, que são importantes, né? Então, assim, blusa de manga comprida ajuda muito. Evitar que o decote fique aparecendo também, né? Se vai fazer uma caminhada ao ar livre, tentar usar chapéu e óculos, né, um chapéu com a aba mais larga, porque diminui a absorção da radiação, né? Você diminui a incidência da radiação ultravioleta dessa forma. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, suponhamos que na prática de um esporte que fica com muita exposição ao sol, mas usa uma roupa adequada para o esporte, por exemplo, que tampe todo o corpo. Essa parte por baixo dessa roupa, ela fica muito tempo exposta ao sol. Ela tem necessidade, a pele tem necessidade de receber o protetor mesmo por baixo dessa roupa adequada? Tem, porque o que acontece? Existem tecidos hoje em dia, tecidos que têm o fator de proteção solar, mas a maioria não tem. É uma barreira, mas você não consegue diminuir a absorção extremamente eficaz, né? Por exemplo, a radiação passa pela roupa. Então, assim, você teria que passar o protetor solar e colocar. E, assim, essas pessoas que praticam exercício já têm hábito de usar esse tecido que tem uma proteção solar. Existem hoje em dia, por exemplo, FPS blusa com FPS 50 mais, por exemplo. Então, você passa o protetor por baixo, usa essa blusa, né? Porque normalmente você não vai conseguir reaplicar o protetor solar durante a sua atividade física, né? Você está pedalando e tal. Então, você passa uma vez o protetor solar e usa essas vestimentas que tem essa proteção solar, você vai estar bem. Então, mesmo esses tecidos que têm a proteção, que vêm com a proteção, o ideal é passar o protetor por baixo? O ideal é passar por baixo. Também porque você não tem jeito, você vai ficar, né, assim, prevenido. Aí você tem duas, você tem a questão da pele, né, que está formando uma barreira, e tem a questão da blusa. Então você consegue uma prevenção muito maior dessa forma. Eu fico a imaginar a força, né, dos raios ultravioletas. Pelo que a doutora está falando aí,
sobre essas questões de vestimenta, de tudo, consegue ultrapassar. Então, imagina o contato direto com a pele. Realmente tem que ter uma proteção adequada, porque os riscos são muito grandes. São muito grandes. Então, assim, mesmo... E outra coisa importante também, paciente, não, porque hoje está nublado, eu não vou usar protetor solar. A radiação ultrapassa as nuvens. Então, tem radiação de qualquer jeito. Então, não é só quando está exposto ao sol. Olha que interessante. Exatamente. Então tem que estar usando protetor solar, mesmo dentro de casa, né? A radiação ultravioleta B, por exemplo, ela não passa através de vidro, mas a UVA passa. Então, assim, como as duas causam câncer de pele, você tem que estar usando protetor solar sempre, mesmo dentro de casa, mesmo dentro do carro, mesmo quando estiver chovendo, mesmo quando estiver nublado. É a melhor forma de você prevenir a questão do aparecimento do câncer de pele. Doutora, eu quero te agradecer por essas dicas, né? E o pessoal tem que ficar atento. Exatamente. E qualquer lesão, né, diferente, igual eu comentei, os sinais, né, assim, uma lesão, um machucadinho que sempre sangra, a pessoa arranca a casquinha e nunca cicatriza. Não, mas isso aí foi uma espinha que não cicatrizou. Ninguém tem uma espinha eternamente, né? Então tem que se observar. E também tá olhando as pintas, né? Fazer uma alta avaliação dessas pintas. Eu tenho essa pinta desde que eu nasci, mas essa pinta está crescendo, essa pinta mudou a cor, essa pinta ficou mais alta. Sempre está procurando um dermatologista para ele poder estar fazendo o melhor diagnóstico. Então, não hesitar em procurar um dermatologista. Não no aparecimento de qualquer pontinho diferente. Isso, exatamente. Porque sempre, né, o diagnóstico precoce é a melhor prevenção. É o melhor diagnóstico, Isso. né? É o melhor de todos. Obrigada, doutora. Tá joia, obrigada a você. Que ótimo. E esse foi o nosso Super News Entrevista de hoje. Nossa convidada, a dermatologista doutora Amanda Vilela, falando sobre câncer de pele. Nada de brincar com o sol, pessoal. Até o próximo programa.